Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver a solenidade de posse da nova diretoria do TJMG. Em seu primeiro ato, novo presidente define os magistrados que irão compor o órgão especial do Tribunal de Justiça. Um dos símbolos de Belo Horizonte tem aprovado o processo de tombamento definitivo. Mutirão para julgar processos de crimes contra a vida levados a júri popular reduz acervo nos fóruns de Minas. E na entrevista da semana, vamos falar sobre o esforço concentrado de juízes e servidores para evitar a prescrição desses crimes. O edifício JK, um dos símbolos da cidade de Belo Horizonte, agora é oficialmente um patrimônio tombado. O conjunto habitacional Governador Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, é um marco da cidade de Belo Horizonte. O prédio já é um cinquentão e há alguns anos o arranha-céu, que oferece uma das vistas mais bonitas da cidade, se tornou objeto das discussões sobre tombamento. Um processo que começou com o Benedito, que é arquiteto e morador do JK. Foi por volta de 2019, quando eu fiz um relatório sobre as condições de preservação do conjunto JK e protocolei lá na Diretoria de Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. A proposta de tombamento encontrou resistência de alguns moradores do JK. No meio desse processo, conversamos com a Diretoria de Patrimônio Cultural do município. No caso do JK, o tombamento ele vai incidir sobre fachadas, volume e as áreas comuns de circulação. Obras internas estariam permitidas? Obras internas são sempre permitidas. A gente sabe da necessidade das pessoas, né? As formas de morar, de ocupar um apartamento, elas mudam ao longo do tempo. Então as pessoas têm a necessidade de adaptar em função da chegada de um novo membro, ou de dar manutenção, trocar encanamento, revestimento. Então tudo isso é possível. O tombamento ele não vai evitar nenhum tipo de alteração interna de nenhum dos apartamentos. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte aprovou o tombamento definitivo. Por ser um processo administrativo no âmbito do município, não cabe mais recurso, exceto na Justiça Comum. A moldura judiciária, jurídica do Brasil permite, através de dispositivo da própria Constituição Federal, que tudo pode ser reclamado, tudo pode ser discutido no judiciário. Não existe assunto, não existe interesse, não existe lesão a qualquer direito que refoge da alçada do Poder Judiciário. Então pode. A lista de bens protegidos em Belo Horizonte é extensa. Ao todo, são 855. Agora, a cidade ganha mais um. O tombamento definitivo do edifício JK acontece em um momento especial, porque justamente em 2022 se completam 10 anos da morte do autor do projeto, o arquiteto Oscar Niemeyer. Dá para falar uma hora sobre as justificativas, né? Mas eu acentuo 2 pontos, né? Primeiro, porque ele foi ordenado, a construção do conjunto JK foi ordenado por um dos presidentes mais queridos, né, da história do Brasil, né, que foi o JK, e que construiu Pampulha, construiu Brasília, né, e por aí vai. E depois, porque foi projetado por um dos maiores arquitetos do século XX, né, e o maior arquiteto da história do Brasil, Oscar Niemeyer. Qualquer patrimônio, principalmente patrimônio físico, edificações, né? Grandes edifícios que tenham uma escola arquitetônica diferenciada, é importante, porque isso gera um sentimento de preservação da memória, da imagem, como se diz, do amor que as pessoas acabam tendo por determinado bem público. Isso gera um sentimento de pertencimento na população, né? E com o tombamento, os proprietários podem acessar alguns benefícios oferecidos pela Política de Preservação do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, desde que garantidas as condições de preservação do imóvel. Seria buscar, né, parceiros, né, que pudessem investir
na restauração do conjunto JK e pudesse deduzir esse investimento no imposto de renda. Um outro que é praticamente imediato é a isenção do IPTU, né, aos moradores do conjunto JK. E o benefício vai além da questão financeira. É muito importante e temos exemplos vários em Minas, daí Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, né? São cidades inteiras, sem falar, e como no caso de Belo Horizonte, muitos edifícios onde funcionaram escolas, cinemas, né? Clubes recreativos, instituições sociais que estão aí protegidas, porquanto a gente não pode perder a memória. Comparo o tombamento com uma frase célebre do Mao Tse Tung, né? O Mao Tse Tung, antes de fazer a grande marcha, né? Que foi de mais de 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros, né? Ele disse: antes de uma grande marcha, você tem que dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo está dado, é o tombamento. E no próximo bloco, a solenidade que deu posse à nova diretoria do TJMG. Após as eleições ocorridas no final de abril, o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou posse no cargo que vai ocupar pelos próximos 2 anos. A solenidade foi realizada no Palácio das Artes, na região central de Belo Horizonte. Momentos antes da posse, o desembargador José Arthur Filho curtiu cada segundo, tirou fotos, distribuiu abraços e sorrisos. O coração está tranquilo, mas ao mesmo tempo assim, ansioso por viver esse momento que vai ser muito bonito na minha vida e na vida da minha família. O evento foi realizado no Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte, o maior polo de produção e difusão cultural da capital mineira. O desembargador José Arthur Filho foi empossado pelo seu antecessor, desembargador Gilson Soares Lemes. Declaro empossado o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O novo presidente já foi superintendente adjunto da Superintendência Administrativa do TJMG. Foi por 2 vezes juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Foi ainda superintendente de Planejamento Administrativo e Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio, membro da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças no biênio 2016-2018, membro da Comissão para organizar a programação comemorativa dos 300 anos de criação da Comarca do Cerro, coordenador da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, presidente do Comitê de Proteção de Dados Pessoais e foi também nomeado pelo presidente do STF e CNJ para compor o Comitê de Integridade do Poder Judiciário. O desembargador José Arthur Filho foi eleito no último dia 29 de abril, durante sessão especial do Tribunal Pleno. José Arthur é o 55º presidente do TJMG, que tem 149 anos de existência. Durante a solenidade, o novo presidente do tribunal homenageou a mãe dele e ainda relembrou o pai, José Arthur de Carvalho Pereira, que foi presidente do TJMG. Tomou posse em 1986. Trago no meu coração os sábios conselhos do meu pai, que sempre guiarão os meus caminhos. Minhas saudades são eternas. Quem estava ao meu lado ouvindo estas palavras naquele dia 10 de dezembro de 1986, é uma pessoa muito especial, responsável por tudo isso, a minha querida mãe, Maria Helena. Ela está bem ali. José Arthur Filho agradeceu a todos que confiam nele, em especial o desembargador Gilson Soares Lemes. A gente passa a direção para o desembargador José Arthur e os demais membros de uma forma tranquila, né? Todos os resultados que nós buscamos, ou pelo menos quase todos, foram atingidos. Batemos várias metas, né?
Também tomaram posse o primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza, o segundo vice-presidente, desembargador Renato Luiz Dresch, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, e a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Ieda Monteiro Atias. Recém-empossado como presidente do TJMG, o desembargador José Arthur Filho já executou seu primeiro ato à frente da instituição. O desembargador José Arthur Filho conduziu a primeira sessão do órgão especial como presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tomaram posse os magistrados da direção para o biênio 2022 e 2024 e os desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno para o exercício do mandato de 2 anos. O primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, o segundo vice, desembargador Renato Luiz Dresch, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta e o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, além dos desembargadores José Marcos Rodrigues Vieira, Júlio César Lorenz, Vanderlei Salgado, Marco Aurélio Ferenzini, Carlos Henrique Perpétuo Braga, Fernando Lins, Adriano Mesquita e a desembargadora Beatriz Caires. O órgão especial é formado pelos 13 desembargadores mais antigos e por outros 12 eleitos. Entre as competências do órgão especial está a de julgar casos envolvendo o vice-governador, deputados estaduais, o advogado-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça. O presidente José Arthur Filho pediu apoio para o êxito da nova gestão. Conto com o apoio de cada um dos membros deste órgão de cúpula para que possamos tomar as decisões necessárias para impulsionar a evolução do judiciário mineiro. Vamos trabalhar juntos, inspirados nos mais altos ideais da justiça. E agora vamos conferir os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, assinou com os demais dirigentes do tribunal para o biênio 2022-2024 portaria que institui o programa PROJEF 5.0. O programa estabelece as linhas mestras para impulsionar o Poder Judiciário Estadual Mineiro em diversas áreas. O PROJEF 5.0 tem 3 eixos: o Programa de Aceleração da Eficiência Tecnológica, o Programa de Modernização da Organização e Divisão Judiciárias e o Programa Estadual de Governança Estratégica de Unidades Judiciárias. Foram empossados pelo presidente José Arthur Filho os juízes que substituem os desembargadores que ocupam cargos na alta direção do Tribunal de Justiça de Minas para o biênio 2022-2024. Segundo o presidente José Arthur Filho, os magistrados convocados são experientes e têm muito a contribuir às câmaras onde vão atuar nos próximos 2 anos. O primeiro mutirão do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, realizado entre os dias 6 de junho e 1º de julho, resultou em 3.113 audiências realizadas. 1.156 sentenças de homologação, extinção do processo e arquivamento por prescrição do crime foram proferidas. Ao todo, foram feitas 1.075 transações penais, 87% delas com as partes presentes. A transação penal tem o objetivo de evitar que, contra um suposto autor de fato delituoso, seja instaurada uma ação penal. E a seguir, o mutirão de julgamentos do Tribunal do Júri realizado no Estado. Para desafogar o judiciário dos processos de crimes contra a vida que são levados ao Tribunal do Júri e também evitar que eles perdessem o prazo de julgamento, o TJMG realizou um mutirão do júri. A grande quantidade de crimes contra a vida e a complexidade para se organizar um julgamento são causas que explicam, em parte, o acúmulo de processos que devem ser levados a júri popular. A suspensão das atividades durante 2 anos por conta da pandemia de Covid-19 agravou esse cenário. Diversos casos corriam o risco de prescrever. Com foco nos processos mais antigos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou o Mutirão do Júri, um esforço concentrado para desafogar o judiciário. A iniciativa atende ao Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Portaria 69 de 2017, instituiu o Mês Nacional do Júri.
O texto deu origem a mutirões nacionais que acontecem em novembro, há 6 anos. Agora, durante o mês de maio, o TJMG realizou uma edição especial. Durante 30 dias, várias comarcas de Minas se envolveram no mutirão. A iniciativa é parte do PROJEF, o Programa Justiça Eficiente, que tem como objetivo tornar a justiça mais ágil. E o evento apresentou um retorno positivo à sociedade. Das 700 audiências pautadas, mais de 600 foram realizadas, evitando, assim, que vários crimes contra a vida ficassem sem uma resposta da justiça. Nós vamos conversar sobre a realização do mutirão do júri com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenadora do PROJEF, o Programa Justiça Eficiente, Marcela Novaes. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Eduardo. É uma satisfação estar aqui para a gente poder contar um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido no mês de maio. Muito obrigado pela presença. A primeira das questões é para saber qual era a meta que o tribunal tinha ao realizar esse mutirão. Em quantas comarcas se pretendia atuar, quantas audiências se pretendia realizar? Bom, a ideia do mutirão foi tentar atingir em larga escala todo o estado de Minas Gerais, na medida do possível, né? E aí foram efetivamente designadas 700 sessões, né, em todas as varas que aderiram ao nosso projeto, né, ao nosso mutirão, e isso abrangeu 158 comarcas. E ao final do mês, em que a gente apurou esse resultado, a gente verificou que foram efetivamente realizadas 612 sessões plenárias em 154 comarcas. A doutora disse que nem todas foram realizadas. Eu queria de fato perguntar, porque pode acontecer de uma testemunha não aparecer, um depoente faltar. Isso aconteceu e isso pode até inviabilizar, talvez, a realização de algum julgamento, acredito eu? Sim, na verdade, o cancelamento, né, ou o adiamento, ele faz parte do nosso universo jurídico, assim, não só em relação ao Tribunal do Júri, mas em relação às outras audiências de instrução e julgamento, né? No caso do júri, pode acontecer do acusado não ter sido intimado por algum motivo, pode acontecer de ser dissolvido o conselho de sentença, né, pelo número mínimo de jurados, ou a ausência de testemunhas imprescindíveis, enfim, são coisas que realmente acontecem. Bom, muitos municípios têm uma estrutura mais acanhada, às vezes não tem sequer um juiz titular, tem só um juiz cooperador que visita ali alguns dias da semana. O que foi feito para superar esses obstáculos? Na verdade, a nossa meta inicial ela partiu justamente, né, desses paradigmas aí, a deficiência estrutural e humana, né, de comarcas. E aí nós temos aí as comarcas de primeira e segunda instância, que foram o nosso foco inicial em relação à questão de logística. Né? Então, a gente tentou atuar primordialmente nessas comarcas mais deficitárias e fazendo essa interlocução, né, com os nossos parceiros do Tribunal do Júri, fazendo a interlocução com os colegas para a gente viabilizar o maior número de sessões nessas comarcas mais deficitárias. Bom, o julgamento no Tribunal do Júri demanda também a atuação de parceiros do Ministério Público, da Defensoria. Como é que foi feita a interlocução para conseguir atrair esses profissionais para trabalhar em tantas sessões assim? Perfeito. A gente fez uma reunião aqui no CENINFO, nosso Centro de Informações Institucionais, com esses nossos grandes parceiros, né, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, onde existe o órgão instalado, a OAB também é a nossa parceira, né, seja através do advogado constituído ou através do dativo. Então, sem eles, não é viável realizar um mutirão do júri, né? Eles abraçaram esse projeto. E em relação ao Ministério Público, por exemplo, né, eles fizeram a designação de todos os promotores que foram aprovados no último concurso. Então, eles já saíram do curso de formação, exatamente 30 membros, né, do Ministério Público, e já ingressaram aí numa primeira atividade jurisdicional prática dentro do mutirão. Né? E em relação à Defensoria Pública, foram 27 defensores públicos que atuaram, sendo 18 também do último curso de formação da Defensoria Pública. Bom, é preciso também o trabalho dos oficiais de justiça para intimar essas pessoas envolvidas, não é? Conseguiram cooptar oficiais de justiça suficientes para realizar esse mutirão, doutora? Isso foi, na verdade, assim, um esforço que cada comarca teve que empreender. E o resultado tão positivo desse mutirão do júri, em que a gente conseguiu alcançar exatamente 602 sessões plenárias realizadas, deve-se, para além desses parceiros, né, que aderiram ao nosso mutirão, aos próprios juízes das comarcas, aos juízes cooperadores que se deslocaram de uma cidade até outra comarca, né, via mutirão PROJEF, via designação que foi feita aqui na presidência. Enfim, dentre todos os juízes foram envolvidos 198 colegas, sendo 67 via cooperação, né, com deslocamento. E além dos juízes, obviamente, os servidores. Então, a grande eficácia deve-se também aos servidores de cada comarca. Por quê? Depois que o juiz designa a sessão, né, cabe aí aos servidores das secretarias expedir os atos de intimação
e aos oficiais de justiça, como bem dito, fazer esse deslocamento. E eu acho que tudo foi tão eficaz, assim, o empenho foi tão profícuo que a gente conseguiu atingir essa meta de realização que superou, inclusive, o que a gente, assim, presumia como uma estatística razoável dentro das 700, né? A gente sabia que um percentual ia ser naturalmente perdido, o que é muito comum. Mas graças a esse empenho conjunto, não só dos parceiros, mas principalmente dos servidores, a gente conseguiu alcançar esse resultado tão positivo e um recorde histórico. Que estratégia foi montada para se alcançar esse índice tão expressivo? Nós tivemos informação de uma pauta dupla. O que seria exatamente essa pauta dupla? Perfeito. Nós fizemos pauta dupla em algumas localidades e a adesão foi exatamente nessas com menor recurso, assim, em geral foi as que tinham menos recursos estruturais e humanos, mas os juízes se empenharam tanto, assim, e ficou a cargo desses juízes realmente conseguir essas novas localidades. Então a pauta dupla funcionou da seguinte forma: foi realizada uma sessão plenária dentro do salão do júri, nas comarcas, e ao mesmo tempo, simultaneamente na mesma data, uma outra sessão plenária em outra localidade. E aí nós conseguimos prefeituras, conseguimos salões de eventos, escolas, casarão histórico foi utilizado, né, até divulgado no nosso portal, né, para a realização dessas sessões. Então, realmente foi um duplo esforço concentrado, por assim dizer, nessas localidades. Queria saber se a doutora já teve alguma resposta dos juízes que atuaram nesse mutirão sobre o evento realizado. Sim, tive várias respostas no transcorrer, né, do mutirão e ao final também. Os juízes, eles ficaram muito agradecidos em relação a essa logística, né, que partiu aqui da presidência, porque realmente foi uma organização assim, de grande monta, né, e eles se sentiram muito satisfeitos pelo retorno que eles tiveram da própria comunidade. Né? É uma sessão plenária que tem como participação ativa os próprios cidadãos. Né? Os cidadãos, nesse dia, são os grandes juízes da causa, eles são os jurados, enfim. Então, eu acredito que nesse tipo de sessão, a comunidade se envolve de uma forma muito direta e imediata, né? E o retorno ele é muito positivo também, e ele é repassado para o juiz. Os colegas chegaram a me enviar mensagens, enviaram áudios, enfim, foi muito legal, muito, muito positiva essa resposta. Teve algum feedback também dos parceiros do Ministério Público, da Defensoria? Sim, tive o feedback de ambos, né? Todos, assim, ficaram muito motivados em relação ao mutirão e estamos, inclusive, organizando um próximo, né? Já em interlocução com os nossos parceiros para a gente conseguir viabilizar aí o próximo mutirão em novembro, né? Novembro é o mês nacional do júri, determinado pelo CNJ, né? O que a gente fez aqui em maio foi, inclusive, antecipar um pouco esse mutirão de novembro, que já estava dentro da programação do judiciário anual, né? E a gente quis antecipar em função do número assim, de sessões de júri que já estavam represados, assim, precisando de designação. Doutora, nós tivemos a informação de que profissionais recém-chegados ao Ministério Público, à Defensoria, atuaram nesse mutirão e ficaram muito satisfeitos. Isso procede? Procede, sim. Eu tive o feedback aí tanto do chefe de gabinete do Ministério Público, Dr. Paulo de Tarso, quanto do Dr. Cláudio, que é o coordenador do júri estadual. Os promotores recém-aprovados no último concurso tiveram uma experiência muito exitosa, gostaram muito desse mutirão, né? Inclusive já estão demandando a atuação para um próximo período. Vai acontecer então um próximo mutirão? Sim, em novembro, no mês nacional do júri. Bom, queria saber o que o Tribunal de Justiça ganha realizando um evento desse porte? Bom, o Tribunal de Justiça ganha, primeiro, né, a gente conseguindo viabilizar essas sessões em relação a processos que já estavam represados, né, são processos cuja logística de operacionalização ela já é um pouco mais complexa do que audiências cotidianas em que o juiz faz na vara, né? Então, o Tribunal de Justiça ganha em conseguir operacionalizar e colocar em prática, né, essas sessões, ganha em relação à visibilidade com a comunidade, né? Porque a gente está tratando aí do bem mais valioso do ordenamento jurídico, que é a vida, né? São todos crimes dolosos contra a vida. Então, eu acho que ganha em todas as frentes. E para a sociedade, que é para quem se trabalha, que resposta que fica? A resposta de uma justiça célere, uma justiça eficaz, né, e que realmente faz o que é necessário para poder garantir esse resultado assim, de uma forma mais ampla e de uma forma plena para a sociedade. Doutora, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, Eduardo. Foi um prazer. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal, youtube.com/Justiça em Questão. E para enviar mensagem com críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.